Bom dia. Olá, bom dia, gente. Bom dia. Então, nossa aula hoje é de ensino religioso, né? Na sexta-feira a gente tem aula de empreendedorismo, mas eu já vou adiantar um pouquinho sobre avaliação, tá? Bom dia para quem está chegando agora, bom dia de novo. Nós já temos a nossa avaliação marcada. Vocês vão receber o calendário de vocês. E, novamente, a gente vai fazer a prova na plataforma, como foi a avaliação do primeiro bimestre. 5 perguntas de religião e 5 perguntas de empreendedorismo, tá? Em religião, a gente vai ver judaísmo. Tudo até uma semana antes da prova, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a prova fosse semana que vem. Então, tudo que estiver no conteúdo até hoje cai na prova, tá? Então, tudo sobre judaísmo até a aula 18, que é a aula de hoje, tá bom? O texto está na plataforma e tem também alguns vídeos sobre os assuntos que eu falei que estão na plataforma, tá? No caso de empreendedorismo, nós trabalhamos muito aquele conceito do teste comportamental, né? Onde a gente falou dos arquétipos, né? De cada situação, fazendo a representação, né, do animal correspondente ao comportamento. E aí, o que eu vou trabalhar com vocês? Eu vou colocar um texto na prova, tá? E esse texto é para ser lido, porque eu vou fazer perguntas do assunto que a gente discutiu em aula, tá? Mas toda a referência vai ser em cima daquele texto. Então, não é que as respostas estejam no texto. Eu vou intercalar situações que nós falamos em aula e também a situação que está ali naquele texto, como se fosse uma interpretação de texto, mas ligada à nossa matéria, direcionada, orientada para a nossa matéria de empreendedorismo. Ficou claro? Ficou. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu ir aqui na plataforma.
O Alessandro pediu pra avisar que a internet dele caiu. Tá? A minha hoje também está bastante instável. Se vocês começarem a perceber a minha voz robotizada, me avisa, tá? Ou se o vídeo no YouTube também tiver robotizado, me avisa, por favor. Deixa eu entrar aqui na... Então, a gente vai voltar, reiniciar, falando sobre os festivais. Eu separei alguns vídeos sobre os festivais. Alguns vídeos são muito longos. E o que eu já percebi há algum tempo, esse movimento, e no YouTube fica assim, a gente tem que acabar procurando uma referência e escavando para entender qual é a referência do vídeo, porque isso é um movimento que eu já estou vendo há algum tempo, tá? Nas igrejas evangélicas. Eu não sei por que, preciso pesquisar, perguntar mesmo para pastores, para presbíteros de igrejas evangélicas, o porquê disso. Mas eu entendo que em muitas igrejas evangélicas, né, que são as igrejas protestantes, existe um movimento de falar muito a respeito do Antigo Testamento. De falar muito a respeito do Antigo Testamento. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eles formam a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, que está dentro da Taná. A gente até já viu um vídeo sobre isso. E aí, o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que muitas igrejas protestantes, evangélicas, estão fazendo um movimento e pegando muitas questões, assim, sendo influenciadas por muitas questões do judaísmo, por muitas questões ligadas, né, assim, ao povo de Sião, a muitas representações do Antigo Testamento. Isso, inclusive, já teve discussão entre a comunidade cristã e a comunidade judaica, israelita, e os israelitas em si, os judeus, eles não se afrontam, né? Eles não se sentem afrontados com essas representações aparecendo na igreja evangélica, tá? Mas é um pouco estranho para mim, assim, porque se você tem uma igreja que é cristã, essa igreja deveria falar mais do Novo Testamento, né, que é o Evangelho, e as cartas que falam, né, as epístolas que falam sobre a vida de Jesus, do que o Antigo Testamento. E aí, voltando lá nesses vídeos do YouTube, alguns, eles têm uma referência que eu acho muito estranha, de identificar nas festas, nos rituais judaicos, questões que estariam ligadas ao messianismo enquanto Jesus Cristo, né? O Messias sendo Jesus Cristo. Porque para o judeu, Cristo é o profeta. Cristo não é o Messias, não é o Salvador. Então, tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente pega algumas referências que, na verdade, não são referências que estão falando do judaísmo em si.
Mas, em algumas vezes, falando assim a muito grosso modo, parece um sincretismo religioso das igrejas protestantes com o judaísmo. Deu para entender? Ou eu viajei muito? O que é sincretismo? Sincretismo religioso é quando uma religião ela encontra na outra referências para fazer uma associação entre duas religiões. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o sincretismo religioso ele é muito forte. A gente tem os africanos que foram trazidos para o Brasil escravizados e que não podiam viver a sua espiritualidade, não podiam viver a sua religião, e eles não simplesmente foram cristianizados, eles não foram catequizados, eles não viveram, digamos assim, o processo de conversão. Não é isso. Foi um processo de imposição. E aí eles encontram nos santos da Igreja Católica uma forma, por associação, uma forma de cultuar, né, os seus orixás, as suas divindades. E aí, dentro de um processo cultural e histórico, a gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a figura de São Jorge, tendo como referência a figura de Ogum, na Umbanda e no Geise, Candomblé. Oi. é como se fosse a Nossa Senhora dos Navegantes lá na Iemanjá, não é? Exatamente. Exatamente isso. Nossa Senhora das Candeias também, que Nossa Senhora das Candeias, que também tem a imagem de Iemanjá. Nossa Senhora da Conceição com Oxum. Então, o sincretismo religioso aqui no Brasil e no Rio de Janeiro é muito forte, é a Umbanda, né? A Umbanda, ela é uma religião brasileira que fez essa associação dos saberes afrodescendentes, também com a espiritualidade ligada aos indígenas, né? Que eles chamam de Jurema, que são os saberes indígenas que estão ligados quando falam sobre os caboclos, quando falam sobre as lendas indígenas, né? E algumas outras divindades, né? Se a gente pode chamar assim, entidades do mundo espiritual que foram abraçadas pela Umbanda. Bom dia, Geise. Olá, bom dia. Então, a minha dificuldade em procurar algumas questões ligadas especificamente para o judaísmo é trazer para vocês informações que sejam puras, né? E que estejam associadas a uma figura que está dentro de um discurso evangélico. Não estou aqui criticando essa questão do processo da igreja evangélica estar agindo desta forma, porque eu não conheço. Eu estou colocando para vocês algo que eu estou observando. Eu não estou observando enquanto católica, eu estou observando enquanto professora de ensino religioso. Um movimento diferente que está acontecendo que eu ainda não entendo. Então, eu até quero conversar com um pastor, né? Procurar uma referência que seja séria para entender esse processo, tá? Porque tem algumas igrejas, inclusive, eu coloquei na plataforma o calendário judeu, e que corresponde aos meses, aos nossos meses, né? E aí a gente tem a data, por exemplo, do Ano Novo Judeu.
que esse ano acho que é de 18 a 20 de setembro, a comemoração do Ano Novo Judeu. E eu achei na internet algumas igrejas evangélicas que vão comemorar isso. Então, eu quero saber por quê. Que movimento é esse, tá? Então, aqui, festivais, né? Tá falando, assim, o principal deles seria o Hanukkah, que é o Festival das Luzes, e tem comemorações especiais, aonde a culinária também judaica é muito valorizada. Então, tem toda uma questão dos pratos, porque a gente já viu, né, anteriormente, já botei material na plataforma também sobre isso, sobre coisas que o judeu não pode comer, comidas que não podem ser misturadas, né? Isso tá no livro deles, no livro da lei. Carne de porco, que não pode, alguns alimentos que têm que ser preparados, a forma como esses alimentos precisam ser preparados, a questão dos pães. Então, em cada festa, a gente vai ter uma. Deixa eu admitir o Igor aqui. Em cada festa, a gente vai ter uma particularidade. E aí, lá na plataforma, deixa eu chegar aqui. Onde está? Então, na plataforma, eu coloquei alguns vídeos para a gente entender melhor como é que funciona essa questão das celebrações. E eu deixei aqui também uma curiosidade. Estão vendo aqui na minha tela? Eu não sei se a pronúncia certa é essa, né? Rosh Hashanah, de 2020, que é o ano novo, tá? Então, a partir do pôr do sol de sexta-feira, 18 de setembro, até o pôr do sol de domingo, 20 de setembro. Então, aqui é a chegada do ano novo. E o ano, faltou essa informação ali, que eu já vou dizer para vocês agora. A gente até viu isso semana passada, né? Alguém lembra qual é o ano? 5.000 e... Eu sou péssima decorando o ano. 5.781. Vou escrever aqui. Chegada do ano 5.781. Então, tá aqui. E coloquei também um link, que esse aqui é muito bacana. Eu vou entrar nele agora. Sobre as festas judaicas. Esse site é da comunidade judaica de Portugal. Então, tem algumas coisas que estão na grafia portuguesa, pouca coisa, tá? E aí tem aqui, ó, por exemplo, hoje, quarta-feira, 5 de agosto, não sei ler, essa tá em hebraico, não sei ler, Tubevav, não sei. Um dia festivo por vários fatos históricos alegres terem acontecido nesta data. Muitos casamentos eram celebrados nessa data. Lembrando que no hemisfério norte nós estamos no verão, né? E aí a gente tem muitas celebrações pelo mundo acontecem nesse momento aqui, porque a gente está no verão. E aí você tem, né, o Visite o Site. Você vai abrir aqui na outra janela. Abriu. E aí a gente tem... Esse site é muito bonitinho, as ilustrações são muito legais.
E aí a gente tem um texto maior falando sobre a festividade, né? Então, hoje, por exemplo, vamos ver. Interessante. Sobre a questão aqui dos casamentos, né? E aí embaixo tem um outro texto falando sobre os casamentos, casamento judaico. Como funciona o casamento. Sete eventos felizes, né, do dia de hoje. As moças que dançavam em Jerusalém. Tribos foram autorizadas a casarem-se entre si. Tem muita coisa interessante. Quem tiver curiosidade, né, pode acessar. Assim, Geise, eu preciso decorar isso aqui porque é matéria que cai na prova. Não, gente, não é. Mas como eu sempre digo para vocês que conhecimento não ocupa espaço, então deixo aqui para vocês para que vocês possam pesquisar e conhecer um pouco melhor, né, essas celebrações. Por exemplo, quando eu estava fazendo o meu curso de teologia, eu não sabia que, para mim, Pentecostes era uma festa católica. Para mim, Pentecostes sempre foi uma festa católica. E quando eu estava fazendo o curso de teologia, um pedacinho do texto lá falava assim, e era Pentecostes, e por isso os apóstolos estavam reunidos. Eu falei, era Pentecostes? Então eles se reuniram porque era Pentecostes. Então Pentecostes é uma festa judaica. Aí fui perguntar à professora, a professora, isso mesmo, então, como se eu já tivesse conhecimento daquilo, como se fosse uma coisa muito comum. Para mim não era, porque eu ainda não tinha estudado tradições judaico-cristãs, né, como a gente fala. E aí tem aí eu vi lá que tem essa celebração de Pentecostes e fui entender o que era a celebração de Pentecostes para que eles estivessem reunidos naquele dia. Aqui a gente tem a comemoração do Ano Novo, tá? Que é essa que eu coloquei lá na plataforma para vocês. Então a gente tem aqui o mês, né, do jejum, é a preparação para o Ano Novo e propriamente, né, a celebração de Ano Novo. Então, para quem tiver interesse, como é que funciona? E o que eu acho muito interessante, a cultura judaica é uma cultura que me chama muito a atenção por essa propriedade e esse contexto histórico muito grande. Então, por exemplo, né, para nós católicos, né, para quem é católico, o Natal, 25 de dezembro, e a gente tem aí as 4 semanas do Advento. Como viver essas 4 semanas do Advento? Como se preparar bem para viver o Natal? Infelizmente, a gente tem uma questão comercial, né, muito, muito pesada em cima do Natal, em cima da Páscoa, e em alguns momentos é até complicado você conseguir se preparar, né? Alguém está pedindo para entrar. Você conseguir se preparar verdadeiramente para viver a espiritualidade daquela festa. Não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil assim você dizer para as crianças católicas que Páscoa não é só chocolate, que a Páscoa marca
paixão, morte e ressurreição de Cristo, né? Se nós temos hoje esse momento de Páscoa, é porque Cristo sofreu, morreu e ressuscitou e subiu aos céus. Então, na cultura judaica, isso é muito enraizado, né? O porquê que eles estão vivenciando ali aquele momento. É claro que tem um comércio, tem também uma questão comercial, mas na maioria das vezes essa questão comercial ela está também intimamente ligada ao fato de que eles têm alguns rituais que são muito próprios da cultura judaica. Ok, gente? Primeiro ano tá aí, primeira série. Ok. Ok. Vou na plataforma. Então, o link tá aqui, tá, gente? Lá na plataforma. Por favor, quem tiver curiosidade, tem aqui todas as festas. O Yom Kippur é muito interessante. Tem um vídeo do Silvio Santos falando sobre o Yom Kippur, que é o dia do arrependimento. É muito, muito forte. Eu vou colocar um dia de jejum, um dia de oração. Eu vou colocar esse vídeo do Silvio Santos para vocês, falando sobre o Yom Kippur. Todo mundo sabe que o Silvio Santos é judeu, né? Ah, é? É, ele é judeu. As filhas, Acabei de descobrir. as Ah, por filhas isso que ele é dele, rico. Luciano Huck também é judeu. Vocês sabem disso? Ah, disso eu sabia. Os únicos que eu sabia que são judeus, o Luciano Huck e o Silvio Santos. Eu vou colocar aqui judeus famosos. Tem um vídeo muito bacana falando sobre judeus que são famosos, né? Personalidades, assim, que são judeus. Muito legal. E tem os brasileiros também. Então, a Festa do Perdão, o Yom Kippur, e algumas outras, né, celebrações. E algumas coisas que a gente, assim, é interessante a gente saber. Por exemplo, o pediatra da minha filha, Dr. Márcio, ele é judeu. E o primeiro ano, assim, que a Angélica se consulta com ele desde bebezinha. E aí, o primeiro ano... O primeiro ano que a Angélica estava se consultando com ele, eu dei Feliz Natal para ele, levei um cartãozinho e tal. Ele muito educado, agradeceu, né? Aí, depois, eu vi uma foto do bar mitzvah do filho dele, porque aí eu comecei a seguir ele nas redes sociais, porque ele postava muita coisa interessante sobre pediatria, sobre bebês, vacinas e tal. E aí eu vi uma foto do bar mitzvah do filho dele. Caramba, o doutor Márcio é judeu e eu dei Feliz Natal para ele. Aí, a partir daí, não desejava mais Feliz Natal para ele, né? Desejava um próspero 2021, né? Ao longo aí de todos esses anos, um próspero ano novo, mas não falava mais nada com relação a calendário religioso, né? Bem, nós temos aqui, esse ano, propriamente dito, a gente tem uma festa que vai cair no dia de Natal. Uma festa judaica que vai acontecer no mesmo dia de Natal. Então, algumas vezes, o calendário judaico, ele bate em algumas datas com o calendário cristão, né? Que é o calendário gregoriano, que adaptou muitas datas, tá? A datas que já eram comemoradas, a momentos que já eram comemorados no paganismo e também no judaísmo. Então, de vez em quando, algumas coisas batem. Bem, vou na plataforma colocar o vídeo
sobre a celebração do Ano Novo Judeu. No Brasil, como na maioria dos países, seguimos o calendário gregoriano, de origem europeia. Mas os judeus têm um calendário próprio, que leva em conta os ciclos da Lua e do Sol. Esta semana, eles celebraram o Ano Novo e estão no ano 5.578. É o chamado Rosh Hashanah. Os judeus deram adeus ao Ano Velho dia 22 de setembro e celebraram o Rosh Hashanah. No Rosh Hashanah, vivemos 2 dias de oração e reflexão de nossas culpas e faltas cometidas no último ano. No calendário hebraico, os judeus estão no ano 5.778. 5.778 anos desde que o mundo foi criado de acordo com a nossa tradição. Todos os anos acontece essa renovação. It's not a scientific number. Não é um número científico, mas é uma tradição judaica. Não se trata de uma contagem exata. A parte mais importante é que todos os anos, a partir do Rosh Hashanah, vivemos 10 dias de penitência para recordar nossa identidade, rezar e estudar. É um grande dia em Israel e em todo o mundo, dia em que os judeus vão à sinagoga em grande número. Big day in Israel and around the world where Jews come to the synagogues. São os 10 dias que a gente tem que se concentrar em fazer coisas boas, em pensamentos bons, o que a gente fez durante todo o ano que passou e procurar, sim, conosco o caminho de um melhor, algo melhor para a vida, e durante esses 10 dias, digamos, somos julgados por Deus. E na celebração do Rosh Hashanah são mantidas diversas tradições, inclusive na alimentação. Normalmente existe uma ordem de alimentos que comem durante a noite e fazem uma reza, uma bênção para cada alimento que é comido nessa noite. De preferência também comemos coisas doces, para que o ano novo seja doce. E antes que o ano termine, são recolhidos os bilhetinhos com pedidos de oração deixados no muro ocidental, local mais sagrado para o mundo judaico. Todos os anos, antes do Ano Novo Judaico e antes da Páscoa, recolhemos esses papéis. Nos certificamos que estejam fechados e os enterramos com escrituras sagradas. Isso assinala o fim dos problemas do ano passado e o início das bênçãos do próximo ano. Rezaremos aqui para que Deus ouça as orações e os desejos de todos aqueles que colocam suas intenções aqui, para que se cumpram os seus pedidos. E se aproxima outra data muito importante para o calendário dos judeus. É o Yom Kippur, ou o Dia do Perdão, vivido por eles com 24 horas de jejum e intensas orações. Na manhã do Yom Kippur, vivemos a festa dos eleitos, e o propósito dessa festa é abrir nosso coração e nossa mente aos pobres, famintos e necessitados. A festa não termina em nós mesmos, e isso nos ajuda neste tempo de penitência. O Yom Kippur é também o dia do julgamento, quando Deus vai escrever nosso nome no livro da vida e o que viveremos no próximo ano. Terminamos com o soar do shofar e assim nos lembramos que todas as pessoas necessitam dessa experiência de liberdade. Que bacana, hein? Só uma correção que eu havia falado, é que o número real, o número mesmo que os judeus estão celebrando é 5.778. Muito tempo, hein, Reinaldo? Muito tempo. Esse vídeo já é um pouquinho antigo, né? Então, esse ano de 2020, eles entrarão no ano 5.781. Alguém tem alguma dúvida?
Eu sei que eu já passei uns minutinhos, mas eu preciso fazer a chamada, tá, gente? Aí, conforme eu for fazendo a chamada, vocês podem ir saindo. Tá bom. Alessandro tá aqui. Alice. Não. Voltou. Ela já voltou já também. Tudo que vai, volta. Tá mutada, Geisa. Desmute. Voltei. Alice, Aí. não vejo. Eu tô aqui. Amanda, Ana Clara. Tá aqui. Me chamou, Ju? Ó. Já me Alessandro? chamou? Alessandro, É. eu botei presença. Alguns eu consigo enxergar na chamada, na lista de participantes. Ana Tá bom, Luísa, valeu. Brenda, não. Bruna, não vejo. Diego tá aqui. Guilherme tá aí? Tá, lá em cima. Igor também. Isabel, ok. Isabela tá aí? Isabela. João Felipe tá aqui. Júlia, ok. Carolina, ok. Laura também. Lucas Maurício, Ludmila, Luma. Volta coisinha aqui. Manuela. Manuela Marques e Pérez, Marcelo, Maria Clara, Maria Eduarda, Mariana, Matheus, Aqui. Sara, ok. Thaísa, Tamara, Vitória, Vitor Hugo de Moraes, Vitor Hugo de Oliveira tá aí? Tá aqui. Yasmin. Yasmin tá aí? Não. Davi. Davi entrou e saiu. Ah, Davi tá aqui. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Até sexta, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.